Hoje nós viemos falar um pouco sobre os pacotes promocionais do Hotel Urbano e também contar para vocês como foi a nossa experiência como quem já comprou e já cancelou pacotes com a empresa. Então, se você quer ter a chance de viajar barato em 2021, assiste esse vídeo até o final. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Perlato. E eu sou a Carol. E nessa primeira parte do vídeo nós vamos contar um pouquinho sobre o que nós sabemos dessa agência de viagens que é o Urbi. O Urbi é a maior agência de viagem digital do Brasil. Foi fundada em 2011 e eles somam mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Durante esses anos eles ganharam diversos prêmios de melhor atendimento ao cliente, inclusive o prêmio Época do Reclame Aqui. Na data que nós estamos gravando esse vídeo, o Urbi tem uma reputação ótima no Reclame Aqui. A nota deles é 8 e todas as reclamações foram respondidas. Muitas pessoas criticaram quando o Urbi fez promoções muito malucas durante essa pandemia, mas na verdade quem acompanha um pouco sobre a empresa, a trajetória, sabe que eles têm costume de fazer esse tipo de promoção. Inclusive, no final de 2019, eu mesma participei de uma promoção na qual eles vendiam pacotes de viagem por apenas R$1. Apesar de eu, infelizmente, não ter conseguido comprar o pacote por R$1, teve pessoas que conseguiram. Inclusive, o próprio Urbi divulgou uma lista de pessoas que compraram os pacotes. Então, considerando esses dados, a impressão que a gente tem é que o Urbi é uma empresa bastante inovadora, tecnológica e que tem um histórico de credibilidade. Em março de 2020, o Urbi surpreendeu a internet lançando pacotes promocionais para diversos destinos com valores extremamente baixos para o mercado. Muitas dúvidas surgiram nesse momento sobre se esses pacotes eram de verdade, o que era o Urbi. Então, contando a nossa experiência como compradores, nós viemos aqui nesse vídeo explicar para vocês. A primeira coisa que você tem que entender é que comprar pacotes de passagens aéreas nesse momento é um pouco arriscado. É uma cilada, Bino. Porque, sinceramente, a gente não sabe se essas viagens vão realmente acontecer em 2021 ou se vão acontecer. Então você precisa colocar na balança se esse é um valor que você pode investir nesse momento, que não vai te fazer falta, para você arriscar nessa oportunidade de viajar barato. Quer pagar quanto? Você tem que ter em mente se esse dinheiro vai te fazer muita falta caso sua viagem não aconteça. Pense nos pontos positivos e negativos antes de tomar essa decisão. Todos esses pacotes que a gente está se referindo agora, eles podem ser encontrados no site do Urbi. Lá você consegue ver exatamente o destino, o valor, o que o pacote inclui entre passagem aérea e hospedagem e as condições exatas de cada um dos pacotes. Então, se você ainda não viu essa promoção, corre lá no site e dá uma olhadinha que pode ter alguma coisa interessante para você. Se você está namorando um pacote, primeiramente leia tudo antes de comprar, para garantir que você entendeu e está de acordo com todas as condições do pacote. Então, os principais pontos que você precisa prestar atenção nesse momento são a política de cancelamento do pacote, as condições do período que se estende essa viagem e principalmente as datas que são exceções, as quais você não pode viajar. A quantidade de pessoas que o pacote inclui na acomodação, que ele pode variar de 1, 2 ou até 4 pessoas. O tipo de hotel que você vai ficar, porque em alguns pacotes ele menciona até o nome do hotel e quantas estrelas tem. Mas em todos os casos ele fala que você vai ficar em um hotel semelhante do mesma categoria. E por fim, entender também as condições da sua bagagem nessa viagem de avião. Um dos pontos mais importantes é que para usufruir desses pacotes você precisa ter flexibilidade. Se você só consegue programar férias em um período específico do ano, talvez só nas férias de julho, essa pode não ser uma boa oportunidade para você. Com relação à venda desses pacotes com preço muito abaixo, nós entendemos que isso é uma estratégia comercial muito válida. Porque o que o Urbi precisa nesse momento é ter dinheiro em caixa. Ele precisa fazer a pré-reserva dessas passagens, ele precisa pagar funcionário, ele precisa ter esse dinheiro para movimentar e fazer essas viagens acontecer. Outras empresas de diferentes mercados também estão fazendo essas estratégias de fazer uma pré-venda de algum serviço deles que vai ser usufruído quando o comércio for normalizado. Como, por exemplo, restaurantes. Nós mesmos compramos diversos cupons de restaurantes famosos em que você tem a oportunidade de usufruir os serviços deles em dobro no momento que normalizar o comércio. Com certeza isso é uma ação muito melhor do que simplesmente fechar as portas do seu comércio. Porque além de tudo, essa iniciativa ainda movimenta o setor de turismo e ajuda outras empresas que foram diretamente atingidas pela crise, como companhias aéreas, hotéis, outras agências de turismo. E na nossa opinião, esse é um risco que só deve ser tomado se você tiver dinheiro sobrando ou uma boa condição financeira. Antes de contar sobre a nossa experiência, nós queríamos deixar claro que nós não somos afiliados do Urbi e isso não é uma indicação, é apenas a nossa experiência como cliente. O Urbi não está pagando absolutamente nada para nós estarmos aqui falando esse tipo de coisa.
mas nada impede ele de pagar no futuro, viu? Entendeu, seu Urbi? Em março, nós compramos nosso primeiro pacote, que era para Orlando. Ele custou R$ 999 por pessoa. Você vai ficar desse jeito aí? Que é? Você não vai perder equilíbrio, não? Não. Esse pacote ainda... Falei que ia perder equilíbrio. Isso foi de propósito! Que chato! Tava indo mó bem, agora esqueci o que eu ia falar. Esse pacote era de 7 dias, incluso aéreo de ida e volta, com hotel e café da manhã. Ele foi parcelado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Aí em abril, o segundo pacote que compramos foi o do Japão, que incluía aéreo ida e volta e hospedagem de 7 dias em Tóquio. A única diferença é que esse hotel não incluía café da manhã. E o valor por pessoa ficou em R$ 2.399, também parcelado em 12 vezes sem juros. Alguns dias depois da compra desse pacote para o Japão, apareceu um pacote muito barato para Las Vegas, por R$ 999 por pessoa. Como Las Vegas é um destino que nós queríamos muito conhecer e nós já tínhamos ido para Orlando antes, nós decidimos cancelar o nosso pacote de Orlando e acabar fazendo a troca pelo pacote de Las Vegas. No início do lançamento desses pacotes, o Urbi tinha uma política de que, se você cancelasse essa compra depois de 7 dias dela, você já estava sujeito a uma multa de 40% do valor total. Mas algumas semanas depois, o Urbi já voltou atrás e fez uma nova política em que isentava todos os compradores de qualquer multa desde que ele cancelasse antes da confirmação do voo. Como a gente sabia disso e o nosso pacote para Orlando foi um dos primeiros a ser vendidos, teve um pouquinho de receio da nossa parte sobre essa cobrança de multa. Apesar da política de cancelamento no site estar atualizada, quando a gente foi entrar nas características do nosso pacote, ainda constava que a gente estava sujeito a multa caso cancelamento. Foi por conta disso que a gente decidiu então entrar em contato no chat do site em vez de fazer o cancelamento pelo sistema automático. Isso foi uma boa oportunidade, porque a gente acabou experimentando outro canal de atendimento do Urbi. No geral, o atendimento do chat foi excelente. Nós ficamos numa fila bem curta e o atendente foi muito compreensivo. Vai se afogar aí. Para! Ele explicou que ele poderia proceder com o cancelamento sem cobrança de nenhuma multa e ele nos deu duas opções de reembolso. Uma delas era reembolso em crédito do Urbi, que poderia ser usado a partir de 2 dias úteis daquele momento, ou reembolso no cartão, que poderia demorar até 90 dias para ser estornado. Como a gente tinha receio do pacote de Las Vegas mudar o preço em 2 dias, então a gente resolveu pedir o estorno do cartão de crédito e já fazer uma compra nova no pacote de Las Vegas. E a gente realmente acertou nessa escolha, porque no dia seguinte o pacote de Las Vegas ficou mais caro e mudou para R$ 1.300 por pessoa. Como o reembolso seria no cartão, durante 3 meses nós acabamos pagando 3 pacotes diferentes. Então talvez se você não tiver um limite de cartão de crédito que te permita fazer essa escolha, então o reembolso em crédito do Urbi é uma opção muito viável. Por fim, o estorno demorou só 2 meses. Eles fizeram o reembolso das 3 parcelas que eu já tinha pagado e fizeram o cancelamento de todas as parcelas seguintes, deixando meu limite do cartão de crédito totalmente livre. Nós tínhamos visto algumas reclamações sobre o fato do Urbi demorar 90 dias para fazer esse estorno. Como a gente tem muito hábito de compra online, a gente entende que o estorno de cartão de crédito não é um processo simples de fazer. Ainda mais se a gente somar o fator que o Urbi está vendendo pacotes de viagem nesse preço, a gente consegue, ter o mínimo de ideia da logística que ele está trabalhando. Então no momento que ele tem o seu dinheiro, ele já começa a articular ele de diversas maneiras para pagar o fornecedor, para pagar as viagens, para pagar, fazer a marcação de tudo. No momento que você faz esse cancelamento, ele tem que sair estornando de todo mundo. Então, na nossa opinião, 90 dias para um cancelamento é um prazo adequado nessa situação. E nós temos certa propriedade para falar, porque nós fazemos viagens regulares e nós já passamos por todo tipo de situação de cancelamento que vocês imaginarem. Cancelamento de passagem, de hotel, de passeio, com várias agências, e toda vez o reembolso sempre veio. Nós nunca perdemos um reembolso, mas ele sempre demora muito. Então o Urbi está sim num prazo adequado de reembolso. Então, sinceramente, quem não tem paciência para esperar um prazo desse, realmente não tem que se meter em comprar viagem pela internet. Então, considerando a nossa experiência com a compra desses pacotes, nós imaginamos alguns cenários que podem acontecer em 2021. Então, o primeiro deles e o melhor é o Urbi honrar com todos os pacotes vendidos e todo mundo conseguir viajar com bastante economia e tudo dar certo. Esse é o cenário que a gente, obviamente, mais torce para acontecer e que mais acredita que realmente vai acontecer. Porque a venda desses pacotes de viagem nesse preço, além de uma ótima estratégia comercial, é um incrível plano de marketing, onde se ele honrar realmente com todas essas viagens, ele vai ter feito milhares de pessoas viajar extremamente barato em 2021 e com certeza vai ficar marcado entre todas as agências online de viagem. Ele vai fazer história com promoções no meio de uma pandemia.
O segundo cenário é o Urb não conseguir honrar com suas passagens e acabar devolvendo o dinheiro dos compradores. A gente não descarta essa opção porque é uma estratégia válida você fazer um levantamento de caixa no momento de dificuldade para depois você dar alguma desculpa e não entregar o serviço para os seus compradores. Então nesse cenário, o Urb ele pode tentar honrar com os pacotes dele realmente, ou ele pode estar desde o começo já planejando não fazer nenhuma dessas viagens e devolver o dinheiro que nós pagamos mais de um ano antes. Nesse momento a gente não consegue afirmar absolutamente nada sobre isso. A única coisa que a gente faz é se preparar caso esse cenário aconteça. Assim, o cenário 3, o mais apocalíptico de todos. O cenário 3 seria o mais apocalíptico. Quero ver se fala isso. O cenário 3 seria o mais apocalíptico de todos, que seria o Uber... O Uber não vai pagar a viagem pra gente. Porque eu falei apocalípticos. O terceiro cenário seria o mais apocalíptico de todos, que seria o Urb não honrar com os pacotes, não devolver o dinheiro e deixar todo mundo na mão. Com certeza esse cenário é o que mais preocupa a gente, mas sinceramente é o que nós achamos que tem a mínima chance de acontecer. Mas também a gente não pode descartar o fato do Urb estar sendo controlado por alguma entidade maligna que vai roubar todo o dinheiro dos viajantes, sabe, só para sobreviver nos anos seguintes. Mas com certeza a gente está torcendo que não. Como nós temos uma boa condição financeira no momento, decidimos arriscar e pagar para ver. Se esse dinheiro não vai te fazer falta, se essas parcelas não vão pesar no seu mês, então realmente a compra desses pacotes é uma ótima oportunidade para você conhecer destinos ótimos pagando um valor absurdamente barato. Nós acreditamos que com a crise também vem boas oportunidades. Então nesse momento tem muitas empresas se reinventando, criando novos modelos de negócio. E nós nunca viajamos com agência, sempre fazemos todas as nossas viagens por conta. Então se essas viagens realmente forem acontecer, com certeza nós vamos contar tudo pra vocês. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e segue a gente lá no Instagram também para acompanhar todas as novidades desse processo. E se você tiver mais dúvidas, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os links das 2 lives que o Urb fez, tirando todas as dúvidas de quem já comprou o pacote e de quem ainda vai comprar. Então para finalizar, deixa aqui nos comentários a sua experiência com o Urb, se você já viajou com eles ou se você tem interesse em comprar esses pacotes promocionais. Então até semana que vem, pessoal. Um beijão e tchau! Tchau!